The Pentagon working to recover debris and solve unanswered questions after a U.S. fighter jet shot down a flying object for the second time in a week. President Biden ordered the military to take down the unidentified object hovering over the remote and frozen northern coast of Alaska on Friday. Algo terrível surgiu no Alasca e o governo dos Estados Unidos está em pânico. Os cientistas foram completamente surpreendidos agora que um antigo segredo, que há muito tempo estava oculto nas terras congeladas do Alasca, emergiu à superfície, espalhando o terror entre todos e possivelmente até mesmo reescrevendo a história. Estou falando sobre um projeto militar secreto no Alasca, supostamente conectado a uma tecnologia impressionante de antigas civilizações avançadas e a um mistério dos alienígenas. E no vídeo de hoje, vamos te mostrar o que surgiu no Alasca e por que o governo dos Estados Unidos está em pânico com essa descoberta. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, hein? Agora, vamos ao vídeo. Em 1935, o general Billy Mitchell fez uma afirmação contundente no Congresso declarando que o Alasca é um lugar mais estratégico da Terra. Suas razões eram diversas. Porém, descobertas recentes comprovaram que suas palavras carregavam muito mais do que mera imaginação. Mas antes de tudo, o que sabemos sobre o Alasca afinal? Você o encontra como parte dos prestigiosos Estados Unidos, situado no extremo noroeste da América do Norte. Suas fronteiras dividem-se com a província canadense da Colômbia Britânica a leste e com o território de Yukon a oeste. Embora muito se saiba sobre sua posição geográfica, o que muitos desconhecem é sua importância estratégica para as operações militares americanas. Do ponto de vista militar, o Alasca não pode ser ignorado por diversas razões. Primeiramente, é o estado mais próximo de várias capitais em todo o hemisfério. Além disso, sua posição entre a América do Norte e a Ásia o torna crucial para a economia e segurança nacional. E ainda, a importância dos seus foguetes com a recente descoberta que revela algo gigantesco que pode estar oculto sob a superfície do Alasca. Pirâmide Negra no Alasca. Agora, vamos adentrar os rumores de uma pirâmide poderosa que estaria subterrânea nessas terras geladas. Alguns dizem que está ligada à agenda militar, outros cogitam trabalho alienígena. Mas o que exatamente é esse mistério? No dia 21 de maio de 1992, a China realizou algo monumental que pode ter mudado o curso da história para sempre. Executaram um teste nuclear que gerou uma explosão tão poderosa que tinha 70 vezes o poder de uma bomba atômica, causando abalos sísmicos ao redor do globo. Essas ondas sísmicas podiam ser detectadas até mesmo na América, deixando uma marca indelével. Contudo, o poder dessa explosão não é a única coisa notável sobre esse teste nuclear que ocorreu naquele dia. Os abalos mexeram com algo sob a superfície dura do Alasca, expondo um segredo há muito tempo oculto que transcendeu eras. Após a grande revelação, o evento rapidamente dominou as manchetes, deixando todos perplexos. As notícias revelam que uma imensa pirâmide subterrânea, talvez maior do que a de Gizé, no Egito, teria sido descoberta em um local misterioso no pico mais alto do Monte McKinley. De fato, foi uma novidade chocante sem precedentes no Alasca. Nunca antes algo assim havia sido visto na região. No entanto, as coisas começaram a ficar ainda mais interessantes quando uma equipe militar única entrou em cena. Um homem chamado Doug Miller acidentalmente sintonizou a TV no noticiário no momento em que a grande revelação foi desvendada. Interessante que ele não era um mero espectador, mas sim uma mente inteligente interessada em resolver mistérios complexos e desvendar o desconhecido. Doug havia trabalhado para a inteligência do exército no Alasca anos antes. Ele não era um novato em compreender a importância estratégica da região para o exército. Após ouvir o jornal, Doug desceu a ladeira da memória e se lembrou de um mapa militar onde havia um espaço em branco exatamente onde as notícias diziam que a pirâmide fora encontrada. Ele tentou gravar a reportagem para referência futura, mas sem sucesso. Isso o levou a perceber algo ainda mais impressionante, abrindo caminho para um novo mundo de enigmas.
Ao tentar recuperar a reportagem, descobriu que toda a informação da transmissão havia desaparecido sem deixar rastros. Esse misterioso evento exigia investigação. No entanto, todos os esforços para investigar esse estranho fenômeno não deram resultados, deixando Dog com muitas perguntas. Por que as notícias sobre as pirâmides subterrâneas desapareceram repentinamente? Foi uma ação deliberada de entidades poderosas? Qual era o propósito da pirâmide? Seria ela o produto de uma antiga civilização ou de uma fonte de energia alienígena? Investigação e evidências encontradas. Conforme Dog mergulhava mais no caso, muitas especulações surgiam, tornando evidente que esse era um caso suspeito. As opções variavam entre a pirâmide oculta estar ligada a uma operação militar secreta, ser evidência de tecnologia avançada produzida ou ser o legado de uma civilização antiga. Estava claro que a pirâmide negra não era apenas uma estrutura, mas também poderia ser uma fonte valiosa de energia para alienígenas e civilizações antigas. Determinado a descobrir a verdade, Dog se lançou numa jornada para além dos limites do que parecia possível. Ele enfrentaria uma poderosa oposição na busca pela verdade, apostando em descobrir mais sobre o fenômeno. Dog partiu em direção ao estúdio de TV onde as notícias haviam sido transmitidas, na esperança de conseguir cópias da reportagem que estavam fora do ar. Mas algo estranho aconteceu quando Dog chegou até a equipe e expôs sua intenção. A resposta que recebeu o pegou desprevenido. Eles afirmaram que aquela reportagem nunca foi ao ar e que não sabiam nada sobre isso. Essa resposta o deixou transtornado, mas a trama ainda não havia terminado. Enquanto Dog saía confuso com essa experiência, outro funcionário se aproximou dele, confirmando secretamente que tudo o que seus colegas haviam dito era mentira. Segundo ele, Dog não estava alucinando. Quando a notícia foi ao ar, algo muito estranho aconteceu. 2 homens desconhecidos visitaram o estúdio após a transmissão, coletando e removendo todas as evidências, incluindo a gravação em vídeo da notícia. Não se sabe que acordo eles fizeram com os chefes, mas os funcionários foram advertidos para nunca mais falarem sobre aquela descoberta. Após essa conversa, Dog percebeu que havia muito mais sobre todo esse evento e que ele não poderia investigar sozinho. Por isso, ele contratou Linda Moulton, uma repórter que mais tarde se tornaria uma peça-chave nessa investigação. Depois de ser informada sobre o assunto, Linda começou suas investigações e seus pensamentos começaram a tomar forma ao longo de sua jornada. Logo, ela recebeu uma ligação de um estranho que insistia em permanecer anônimo. Esse homem mais tarde ficaria conhecido como Bruce Person, e o encontro de Linda com ele foi um catalisador que os levou mais longe do que esperavam. Em uma reunião, Bruce Person começou a falar sobre seu pai, cuja experiência lançava luz sobre a interrogação que atormentava Linda e Dog. Segundo ele, seu pai, conhecido como Bruce Sennor, era um militar renomado da Marinha, que havia lutado na Segunda Guerra Mundial, mas posteriormente se mudou para o Alasca. No entanto, essa mudança não significava aposentadoria, mas sim o início de uma nova jornada. Projeto militar no Alasca. Em 1978, Bruce Sennor foi recrutado para um projeto militar no Alasca, onde descobriu construções ocultas e tecnologias secretas com uma longa história, alcançando séculos no passado. Isso destacava o fato de que o que Dog e Linda estavam pesquisando era muito mais complexo, com uma estrutura de proteção forte que havia mantido segredos ocultos ao longo de gerações. Bruce Person mencionou que entre os inúmeros edifícios escondidos no Alasca havia realmente uma pirâmide negra. Segundo ele, era de fato uma estrutura subterrânea, dedicada a gerar uma grande quantidade de energia. Ao recontar a história, Bruce Person concordou que seu pai certamente entendia os detalhes dessa pirâmide e como ela funcionava para produzir energia. No entanto, ele não era autorizado a compartilhar essa informação com ninguém e cumpriu seu trabalho mantendo o segredo até mesmo de sua família. Mas permanece incerto se a pirâmide negra é uma nova tecnologia ou um fragmento de uma civilização antiga.
Além disso, outra questão que requer resposta gira em torno da identidade das pessoas que ativamente encobriam o segredo da pirâmide negra, eliminando cada traço de evidência ou notícia sobre ela rapidamente. Mas quem são essas pessoas e o que elas estão protegendo? Segredos ocultos. O que precisamente essas pessoas estão escondendo continua desconhecido, e está claro que, se for revelado, isso mudaria tudo, para o bem ou para o mal. Mas as possibilidades continuam sendo várias. E se essas pessoas não estiverem escondendo algo do mundo, mas na verdade protegendo o mundo de algum perigo externo? Nesse sentido, Dog continuou a investigar a verdade, ciente de que era muito mais do que uma simples investigação. Portanto, ele precisava subir de nível e ser mais estratégico, cuidadoso e, interessantemente, mais sutil. Trabalhando com uma equipe de historiadores e cientistas que poderiam encontrar a verdade e resolver o enigma sobre a história de uma possível tecnologia antiga. Ele começou a falar com pessoas que entendiam como velhas estruturas como essa eram construídas e quais eram os propósitos delas. Ele também coletou evidências de outras estruturas como as pirâmides negras ao redor do mundo que tinham histórias similares por trás delas. Ele também queria compreender como coisas assim geralmente são mantidas em segredo em vez de reveladas. Para Dog, isso não era só por ele, mas por todos aqueles que procuravam saber a verdade, mas não conseguiam encontrá-la sozinhos. Assim, como o advogado busca pela verdade, é normal querer devolver ao público aquilo que lhe tem sido negado. E como se isso não fosse suficiente, ele também estava sendo impulsionado pelo grande interesse nos resultados dessa descoberta. Mas o caminho à frente ainda era longo, e ele tinha a companhia de Linda Moulton nessa traiçoeira jornada investigativa. Por enquanto, contavam com Bruce Pearson, que facilitaria sua pesquisa com suas dicas sobre a possibilidade de que a poderosa pirâmide no Alasca pudesse produzir energia. No entanto, ainda havia mais perguntas a serem respondidas. Conforme Linda e Dog se aprofundavam na história, que se misturava com elementos antigos e modernos, a verdade agora era complexamente envolvida com os fenômenos de construções antigas e tecnologia desconhecida. Portanto, essa descoberta fornecia uma visão para um passado distante que de outra maneira seria inatingível. Nesse ponto, tornava-se muito mais desafiador somar todas as informações colhidas em cada passo do caminho. No entanto, estava claro que elas levavam a algo grandioso. Talvez as atividades alienígenas secretas ou a uma civilização passada que era avançada, além de qualquer coisa que a história tenha nos ensinado. Voltando à história de Bruce Senior, narrada por seu filho Bruce Pearson, podemos pegar as outras informações que se tornariam relevantes para desvendar esse mistério. Trabalho militar secreto. Na história, Bruce Pearson fala sobre a montanha-russa que seu pai viveu no singular projeto do Alasca em que ele trabalhou. Mas como ele foi induzido a entrar nesse projeto? De acordo com Pearson, foi preciso o relacionamento para fazer com que seu pai começasse. Isso aconteceu anos antes, quando seu pai fez amizade com um piloto da Força Aérea que tinha muito em comum com ele. Ambos haviam lutado na Segunda Guerra Mundial, perseguindo os inimigos em alto mar. Essas experiências compartilhadas criaram um forte laço entre eles, pois gostavam de falar sobre o passado e tudo o que ele trouxera. Segundo Pearson, depois de um tempo de amizade com seu pai, esse amigo piloto não demorou para abrir o jogo, pedindo ajuda em um trabalho. As tarefas a serem cumpridas incluíam recolher partes de máquinas para uma área secreta, o que deixou Bruce confuso. A tarefa em si não era incomum, mas o lugar para onde elas estavam sendo levadas era extraordinário. A princípio, Bruce Senior suspeitou que a missão fosse comum na linha DW. A linha DW refere-se a uma rede de estações de radar criadas nos anos 1950 como resultado da Guerra Fria. Ela cobre uma expansão operacional desde o Alasca até a Groenlândia. Essas estações de radar eram responsáveis por antecipar ameaças nucleares em locais suspeitos. Os detalhes de como elas operavam são poucos, reforçando a ideia de que as atividades eram ultra-secretas.
Essas estações de radar são instaladas em localizações remotas e difícil acesso no hemisfério norte para perceber as ameaças com antecedência. Por fim, Bruce Sennor aceitou o início no que parecia ser um novo trabalho. No entanto, era a entrada para um mundo completamente novo de descobertas, revelando assim a importância do Alasca na Guerra Fria. A descoberta chocante que vem após essas revelações assustadoras mostra como são importantes os detalhes sobre bases e projetos militares, como os Estados Unidos estão efetivamente prontos para a guerra e como o sucesso surge através de uma boa estratégia. Enquanto Bruce Sennor suspeitava que esse projeto estava associado à linha DW, ele não podia ter certeza. A cada segundo que passava, ele tinha mais convicção de que as coisas poderiam ser diferentes do que havia pensado. Ele logo começou a se convencer de que o trabalho não tinha nada a ver com a linha DW. No entanto, ainda não tinha certeza do que se tratava e não sabia quem eram as personalidades-chave por trás do que estava prestes a presenciar. Nesse trabalho aparentemente pequeno, Bruce Sennor estava prestes a se familiarizar com o poder de uma possível civilização antiga e o grande conhecimento que ele possuía. Ele estava para ser apresentado à misteriosa pirâmide em questão, que provavelmente havia sido um lugar famoso no passado e que poderia ter sido de muita relevância em conflitos históricos, mesmo que não tenha sido relacionada a momentos críticos na história por razões de discrição. Mas, no fim, ele descobriu sobre o que se tratava a Pirâmide Negra. A Grande Descoberta. Na intenção de apresentar o novo trabalho secreto a Bruce Sennor, seu amigo piloto explicou algumas coisas sobre a pirâmide, trazendo à luz um novo mundo de conhecimento. Falando sobre a Pirâmide Negra, ele contou que a construção antiga era tão poderosa em energia que poderia abastecer uma grande parte do Alasca, chegando até o Canadá. Conforme eles se aproximavam dos locais secretos, muitas coisas estranhas começaram a acontecer. Os instrumentos do avião deles começaram a se desestabilizar. O radar parou de funcionar, os alarmes dispararam e a bússola começou a girar desenfreadamente. As partes de máquinas que eles deveriam entregar eram apenas 3 estojos pesados de metal, que Bruce não sabia explicar. Atrás deles, Bruce notou que havia também outro avião, por razões de segurança, mostrando como são organizadas as atividades acerca desses lugares secretos. A paisagem era estranha e Bruce Sennor captava cada detalhe. A vista peculiar continha algumas construções, incluindo um pequeno escritório, um estoque de combustível e uma garagem. Era como se estivessem se preparando para a neve na região, com veículos de neve de prontidão. Outros detalhes que Bruce Sennor notou incluíam um elevador subterrâneo para minas, cercas elétricas de segurança e torres de vigia. Ao contrário do que seu amigo piloto havia descrito, Bruce Sennor logo percebeu que havia muito mais sobre essa construção do que apenas produção de energia. O edifício estava mais para um local ultra secreto, sendo a produção de energia um pequeno aspecto do seu objetivo. Nessa trilha de pensamentos, Bruce Sennor notou que o lugar estava repleto de guardas vestidos de preto, armados com pistolas e outras armas. E com isso, muito mais era necessário. Também havia veículos armados. De acordo com a especulação de Bruce Sennor, esses guardas eram provavelmente de um grupo governamental secreto. Por fim, a experiência foi cheia de mistérios que Bruce Sennor não conseguiu desvendar até que seus serviços não fossem mais necessários. Mas os sentimentos silenciosos que a experiência imprimiu nele o deixaram em dúvida por anos a fio, aumentando a suspeita que Bruce Sennor tinha sobre o lugar. Ele se deparou novamente com esse assunto no futuro quando se sentou para almoçar com o engenheiro experiente da Bell Labs. De acordo com esse engenheiro, as férias dele haviam sido adiadas porque ele foi requisitado para lidar com uma necessidade em uma instalação de energia no Alasca. Conforme o mistério se desdobrava diante de Bruce, ficava mais claro que ele não era a única vítima do enigma que rodeava esse lugar e que essa história estava longe de acabar. Visão remota e novas revelações. Após Linda e Dog tomarem conhecimento da história de Bruce Sennor, as coisas ficaram mais interessantes. Anos depois, uma mulher desconhecida contatou Linda,
Segundo ela tinha a habilidade de fazer algo chamado de visão remota, ou seja, podia ver lugares distantes dentro de sua mente sem obstáculos. Essa é uma habilidade única que dizem existir em algumas pessoas superdotadas. Mesmo não havendo uma maneira de verificar esse caso, essa mulher peculiar tem muito a dizer. De acordo com ela, enquanto fazia uma visão remota do Alasca, encontrou a paisagem fria da Pirâmide Negra e, surpreendentemente, suas descrições batiam com aquelas de Bruce Senor de maneira explícita. Ela falou de características detalhadas que incluíam elevadores de mineração, cercas elétricas e placas de aviso. Mas essas coisas não pararam por aí. Graças à sua visão especial, ela também viu uma coisa que fez todos estremecerem. Segundo seu relato, viu um grupo de indivíduos liderados por um não-humano descendo as profundezas do lugar, percorrendo escadas antes de pegar mais um elevador, chegando a 45 metros abaixo do solo. Depois disso, eles finalmente entraram numa sala cheia de computadores enormes e no canto havia uma imensa janela mostrando a misteriosa pirâmide. Conforme conta essa desconhecida, ali estava a pirâmide, puxando uma quantidade enorme de energia da Terra. Ela conta que essa energia não era usada apenas por humanos, mas também por alienígenas, que podiam usar essa energia para recarregar sua nave espacial apenas sobrevoando a pirâmide. Sim, soa absurdo, mas se o relato estiver certo, então ele também desafia tudo o que nós sabemos sobre a vida e o espaço, confirmando que a pirâmide é parte de uma tecnologia de outro mundo. De fato, a descoberta da Pirâmide Negra continua a pôr à prova o nosso entendimento sobre a vida e tudo, graças ao teste nuclear da China. Apesar de não estar relacionado à pirâmide, esse teste atômico trouxe à luz um segredo há muito escondido, nos desafiando a reavaliar o que pensamos que sabemos sobre a vida e nosso próprio meio ambiente. Quanto a alienígenas invadindo o Alasca, as provas estão ficando mais evidentes atualmente. Pat Price é um dessas pessoas, e ele acusa o Alasca de abrigar alienígenas. Ele trabalhou para a CIA no passado, que lhe dá credibilidade. Então é difícil não considerar o que ele diz quando ele explica sua experiência de visão do Monte Reis no Alasca. Ele relata que alienígenas habitam nas montanhas. Esses alienígenas, segundo ele, parecem humanos, mas não são, tendo olhos e órgãos internos diferentes. Eles também conseguem controlar e mudar os pensamentos das pessoas, marcando um aspecto da história. Mas de onde veio a Pirâmide Negra? Os povos antigos do Alasca eram avançados o suficiente para construir uma estrutura como essa. Recentemente, pesquisas científicas revelaram artefatos antigos que indicam que os povos antigos do Alasca eram muito sábios. Entre as coisas encontradas, havia túmulos de bebês de cerca de 11.500 anos atrás, figuras esculpidas em rochas na praia de Petroglyph, em Wrangell, também foram encontradas, ao lado de arcos de madeira do final do século X no Parque Nacional do Lago Clark. Tudo isso mostra que os antigos alanos eram bons criadores e caçadores que conheciam muito bem o seu mundo. Ponderando sobre essas descobertas, nós podemos apenas torcer para que os mistérios por trás delas sejam revelados. Agora me fala, o que você achou dessa história intrigante, hein? Eu estou curioso para saber. Então, por favor, deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.